Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante. Nós vamos falar de Venezuela, nós vamos falar do posicionamento do Bolsonaro, enfim, de tudo que está acontecendo aí e algumas maluquices de alguns esquerdistas. Deixe seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva. A coisa está cada vez mais feia. Feia porque há muita alternância nos fatos reais. Pessoas estão tendo um ataque de amnésia, estão esquecendo de coisas que foram faladas. Cabo Daciolo, para quem votou no Cabo Daciolo, incluindo eu, deve recordar que Cabo Daciolo, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, que ele optou então para não apoiar nenhum lado nem o outro, deve recordar que ele disse: não quero um lado porque está ligado ao liberalismo, está ligado ao imperialismo, Estados Unidos e outras coisas mais. Não quero o outro lado porque está ligado à China, a Venezuela, fazer o Brasil de uma Venezuela e do comunismo. Você deve recordar disso. Você que tem boa memória, né? Você não é nenhum caduco, você deve lembrar disso. Pois bem, tem camarada que fez campanha por Cabo Daciolo defendendo a Venezuela. Na concepção dele, a Venezuela é um paraíso. Na concepção dele, Maduro é um santo, uma pessoa de boa índole, a melhor possível. Na concepção dele, lá não existe ditadura. Na concepção dele, os venezuelanos não estão passando privações de pães, não estão passando fome, sede, desempregados, a crise econômica, nada disso. Você vê o tamanho da paranoia, da psicopatia desse camarada. Eu queria ver, ele disse que a Venezuela é algo perfeito, maravilhoso. Sai do seu localzinho de São Paulo, né, ali dos seus conchavos, aliados, sua parentela, e vai lá morar na Venezuela. Vai lá morar. Faz um escambo, uma troca. Deixa os venezuelanos vir na sua casa e vai morar onde eles estão morando, residindo. Esse camarada, além de não enxergar ou não querer falar de algo real que esteja aí na mídia, e até mesmo gente ligada à oposição, à esquerda, vê, enxerga que a Venezuela realmente está passando um caos por conta de uma ditadura. O Ciro Gomes saiu a favor, gente até mesmo ligada ao PT foi contra a Gleice Hoffmann visitar o Maduro. E esse camarada, além de ser cego no analisar do ponto de vista da moral, dos bons costumes, da ética, da questão da política externa, dos direitos, ainda ele é contra a própria fala do Cabo Daciolo. Ele está até mesmo vendendo uma ideia de que Cabo Daciolo seja esquerdista defensor de Venezuela. Coisa essa que ele veementemente condenou. Porque ele dizia, não quero o outro lado porque vão fazer o Brasil de uma Venezuela. E do outro, como já disse, que vão vender para os Estados Unidos. Mas esse camarada está perdendo totalmente a noção. Por conta de inscritos e de esquerdopatas que vão atrás do seu canal. Porque é muito fácil eu defender, não, agora vou defender Maduro. Teve comentários no próprio vídeo do camarada, não, agora é Maduro, então vai lá viver na Venezuela. Vai lá viver na Venezuela. Por conta de uma ideologia esquizofrênica, lulopetista, Dilma junto, você vai defender o capeta? Tá nas unhas do capeta? Vai lá passar o que eles passam. Aliás, eu quero ver se consigo. Eu sei que já tem venezuelanos na minha cidade, que é o interior do interior de Santa Catarina, que é muito longe lá da fronteira do Brasil com a Venezuela. Eles estão aqui, em toda parte do Brasil,
existem venezuelanos. Quero ver se consigo fazer uma entrevista para perguntar por que você veio aqui para o interior do estado de Santa Catarina, no Brasil, para contar a situação de lá. Porque eu falando é uma coisa, um outro venezuelano falando é outra. E, aliás, nem precisa, você pode jogar aí no YouTube, você vai ver os relatos da maioria dos venezuelanos, que estão espalhados pelo Brasil. É lamentável como a pessoa muda por conta de grana e de psicopatia e de hipocrisia e depois vem dizer que é cristã. Vamos contar algumas coisas para elucidar, para quem acha que a Venezuela é a pequena Veneza, como é o nome dela, né? Que é Américo Vespúcio. Vamos contar um pouquinho, né? Tivemos Hugo Chávez, meados dos anos 90, ficou 12 anos no poder, porque lá o mandato é 6 anos, não é 4 que nem no Brasil. E o Maduro está agora com mais 12 anos, com essa reeleição. E lá eles tentaram implementar o sistema bolivariano, que é uma espécie de socialismo unificado das Américas. Tem muitos países que defenderam e até ainda defendem a própria Venezuela, a causa socialista. E o Brasil, na época de Lula, era um. E se você sabe examinar muito bem as coisas e checa as informações, até mesmo na época de Lula tinha muita crítica por parte da mídia em todos os lugares. Eu escutava, há 10 anos atrás, o senhor Arnaldo Jabor, ele mesmo, da Rede Globo, CBN, criticando a política de Lula bolivariana. E o Jabor, se for analisar ele não é muito ligado à direita, né? Para você ver. E tantos outros. Acompanhe lá a CBN, os áudios, pegue lá. E o caso é, pois bem, já desde aquele tempo, desde Hugo Chávez já criticava. Toda a imprensa brasileira. Inclusive o apoio de Lula à Venezuela, ao Irã com Ahmadinejad e tantos outros. Foi criticado, o Arnaldo Jabor criticava. E com muita sabedoria. Pois bem, a Venezuela atualmente, com Maduro, que é o sucessor de Chávez, do mesmo partido, Partido Socialista Venezuelano, o nome do partido é socialista, nós temos o seguinte, nós temos fome, nós temos desemprego, crise. O real, para você ter uma ideia, o real do Brasil vale mais do que a moeda da Venezuela. Sabe quanto que eles ganham de salário mínimo? 20 reais. 20 reais agora com o aumento que o Maduro deu. Como é que o sujeito vai viver com 20 reais por mês, mensais? A inflação chega a chegar a 10 mil, a 100 mil, cada vez mais, em valor percentual. Como é que vai viver? Quer dizer, você tem um comércio e tem um valor patrimonial de, vamos colocar, 100 reais, 1.000 reais. Com conta da inflação e a crise econômica, desvaloriza tudo. Para você sair da Venezuela, tem que vender por uma bagatela de 1.000 reais. A comida, se hoje é 2 reais um pedaço de pão, daqui a 2, 3 dias vai para 10, 20 reais um pão. Com 20 reais, isso está no G1, na Globo. E muitos que estão na Globo, a Globo é esquerdista, mas está falando a verdade. Vai procurar. Dizem que com 20 reais não dá nem para comer um pão lá. E como é que a Venezuela é um paraíso? Com essa liderança de Maduro. E ainda esse maluco vai dizer que esse novo presidente que configura de maneira interina, o que ele está fazendo é golpe. Que golpe, rapaz? Se nós não temos democracia na Venezuela. O Maduro foi eleito pela democracia. Mentira! Está no próprio portal do G1.
contando que ele fez marmelada para ganhar, com ameaças de tirar o que seria aqui no Brasil o Bolsa Família, assim como o Lula fez e aprisionou muitos aí no Nordeste. Bolsa Família é bom, mas existem outras coisas para fazer. E não é para colocar-se no poder, para se perpetuar no poder. Muitos dizem que Bolsonaro quer se perpetuar no poder e o Lula e a turma do PT ficou 16 anos, aliás, eles queriam ficar aí 30 anos, né? Ficaram mais do que a ditadura, entre aspas, de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 45, se eu não me equivoco. Eles queriam uma ditadura, ou tá no poder, que nem os militares. Militares durou 21 anos. Eles queriam isso. E na Venezuela, se você for colocar 12 de Maduro mais 12 de... Então, vai cumprir ainda de... Aliás, 12 de Chávez e mais 12 de Maduro vai se cumprir, vai dar 24 anos. Porque quem criou essa política bolivariana foi Chávez, Hugo Chávez. Que já é falecido, perdão. Aí o camarada vem defender a Venezuela. Claro, eu aqui no meu mundinho, na redonda de vidro, né? No meu quartinho, tenho comida, tenho bebida, tenho emprego, não estou desempregado, não estou passando nenhuma crise. Eu posso falar o que eu quero. Eu quero ver sentir na pele, passar fome. Eu quero ver fazer o que alguns venezuelanos fizeram. Estavam matando cachorro na rua para comer, como saiu em algumas notícias. Quero ver ele falar disso, venezuelanos passar a fronteira para comer ou comprar comida no Brasil e até mataram um que era dono, me parece, de um bar ou de um mercadinho para comer, que deu aquele conflito todo lá na fronteira do Brasil, Roraima, né? Roraima, eu não me recordo mais onde que é, Manaus, é um desses lugares aí. Pouco importa da minha geografia nesse momento. O fato é que a gente tem evidências na mídia toda. E aí tem um grupo Lima, que é sediado em Lima, Peru, que é um grupo que se organiza, está o Brasil, não sei se o Uruguai, acho que parece que está também, o Chile e tantos outros grupos, países sul-americanos, parece que é 11 ou 12, apoiando a causa desse presidente interino, que é o Juan Guaidó, o Gaiá, acho que é Guaiado, apoiando ele, que agora fez um ato solene, mesmo de forma interina, como um novo presidente da Venezuela, ainda agradecendo a Deus. Parece que até é pastor. Inclusive, a Igreja Católica reclamando um monte do sofrimento que os sacerdotes passavam lá, pastores também, porque há uma ditadura e não pode se falar de nada contra o governo. A imprensa nem se fala, não tem liberdade para nada. Teve um que trabalhou, e era ligado também à imprensa, como um ativista, foi preso. Está preso ainda. Pode ser até morto. O governo de Maduro é uma beleza, né? É, uma beleza. Uma beleza de insanidade. E agora pode ocorrer o caos. Pode ocorrer, não é um sensacionalismo. Porque nós temos de um lado o grupo de Lima, Peru, de Lima, aliança aí de alguns países sul-americanos. O Brasil faz parte. E com a ajuda dos Estados Unidos. Do outro lado nós temos a Venezuela, me parece que a Bolívia, com... Lá é o... Agora me esqueci até o nome do presidente. E tem, me parece que outros países estão ligados lá, a América do Norte, que estão ligados, que Nicarágua, me parece também, que estão juntos aí, tá? E que tem um apoio de Irã, de Rússia, Coreia do Norte, países comunistas da China. E por isso que é lamentável nós vemos o pessoal do PSL lá abençoando a China, do Partido Comunista. Vamos trazer o reconhecimento facial para o Brasil, para os chineses espionarem aqui. Esses mesmos chineses que estão comandando aí a Venezuela, ou ajudando nesse sentido, ajudando o grupo
de Maduro, sua família, seus conchavos, né? Porque como se a Venezuela fosse mil maravilha, as pessoas estão vindo para o Brasil. E até tem que fazer um controle de imigração. Inclusive saiu notícias que alguns venezuelanos estavam trazendo doenças para o Brasil. Saiu na Globo. A Globo não é esquerdista, né? Como muitos dizem. Pode ser até contra o Bolsonaro em alguns pontos, mas ela, em outros pontos até é racional. Ela fala a verdade. Também não podemos exagerar. Tirando, obviamente, aquelas imoralidades que ela passa. Alguma coisa pode se aproveitar. Inclusive em outros jornais, porque ela não tem como ser contra a verdade. Se vários jornais estão dizendo a mesma coisa, ela vai dizer diferente. Aí o camarada vai defender a Venezuela e tem gente que está caindo nesse conto do vicário. Nesse verdadeiro golpe. O cara está falando de golpe. Veja como o cara tem uma mentalidade esquerdista. Para ele, o que aconteceu com o Lula foi golpe. Eu até estou duvidando que ele votou no Cabo Daciolo. A grande verdade é essa, eu até estou duvidando. Porque ele muito bem poderia ter feito o que fez simplesmente para ganhar visualizações e dinheiro, né? E depois não ter votado. Poderia muito bem. E ajudando o PT, porque daí não votava no Bolsonaro, né? Então, poderia ajudar o PT. Eu tenho a minha consciência limpa. O que eu fiz, eu fiz. Primeiro turno votei no Daciolo, segundo turno votei e deu como nulo. Agora tem muitos aí que não podem, né, dizer isso. Porque foram mentirosos. Eu não estou dizendo especificamente esse camarada que eu estou falando aí. Há outros aí também. Canais grandes. E eu não estou falando isso simplesmente para refutar esse camarada. Mas é porque exatamente eu sei que tem gente que pensa igual esse camarada. Porque se não tivesse, não estaria ele comentando em várias visualizações e vários comentários defendendo Maduro e Venezuela por conta do viés ideológico esquerdista, extremista, petista. Que agora já virou um símbolo de palavrão porque é um palavrão mesmo. É uma ignorância total. Defender a fome. Defender algo que não procede. Estou passando necessidade. Meu Deus. Lamentável, né? Por isso que eu escuto o pastor Moabel e ele fala algumas verdades. Recomendo o pastor Moabel. Para quem não conhece, acho que muitos do canal devem conhecer. Que tem muito comunista no meio da igreja evangélica. E é verdade. Como tinha na igreja católica. Com o movimento da teologia da libertação e no protestantismo então, a teoria da missão integral. É lamentável, né? É lamentável. Porque uma coisa é você explorar o dinheiro, você ser capitalista mesmo, você ser avarento. Outra coisa é o outro extremismo, que é trazer privilégio para si e o outro que se dane. Jesus não propôs isso. Jesus propôs amor ao próximo, deixar o ego de lado. E o que o Maduro está fazendo? Está deixando o ego de lado, está se preocupando com toda a Venezuela? Está, se possivelmente, vendendo tudo que ele tem para ajudar os venezuelanos para sair da crise? Por quê? Ele não tem uma política externa boa, não tem comunhão com outros países que podem lhe ajudar, aí vem a represália, vem a crise. Porque o mundo fechado não tem como viver. O homem não é uma ilha. E aí ele culpa, é essa nova ordem mundial, é isso e aquilo. Fato é que se já houve o rompimento da União Soviética, do comunismo, se a própria China não é bem um comunismo, é um socialismo, e até na questão do comércio pouco aberto, e esse socialismo que tem um viés bastante comunista, apesar de ter o rótulo socialista, porque preza pela democracia, uma falsa democracia, pseudo-democracia, não deu certo em lugar nenhum. Se temos o exagero do capitalismo selvagem, ou temos o exagero do comunismo e do socialismo selvagem. Porque muito se critica países e tal, né? Mas quem não quer estar lá nos Estados Unidos, ganhar o dólar nos Estados Unidos? Por exemplo, a China é comunista, mas abriu o mercado para quê? Para receber o dólar americano ou inglês.
né? Ou de outros países que têm, então, esse idioma, para se enriquecer. Na China é um absurdo. Os trabalhadores são totalmente escravizados. As famílias não podem ter mais do que 2, 3 filhos. Se tiver, tem que pedir a ordem para o governo, senão tem que abortar ou matar. Aborto é morte, né? Para você ver, não tem liberdade religiosa, não tem liberdade de imprensa. Se como não tem na Venezuela. Aí como é que o camarada vai defender isso? Como é que você vai defender isso? Que mundo que você vive? No mundo da lua? Você é cristão? Como assim? Se lá os cristãos estão padecendo, estão orando a Deus, pedindo por intercessão, por liberdade. Vai ver os pastores, vai ver os sacerdotes lá, como é que está a situação deles. Homens de Deus lá. O caos está instaurado. Todas as partes. Aí o camarada vai dizer que é golpe. É golpe. Golpe na mente de quem não pensa. Bom, acho que era para falar acerca da Venezuela, eu já falei, né? Cabe acrescentar que o Bolsonaro apoia, eu já falei, né? O Brasil apoia o Movimento Lima e esse presidente interino. Pode ocorrer aí um conflito, uma guerra bélica, pode ocorrer. Como os Estados Unidos teve que trabalhar para acabar com Osama Bin Laden, aqueles ditadores lá do Irã e do Iraque. Somente no início dos anos 2000, quando houve então o ataque, o atentado às Torres Gêmeas do World Trade Center, ao Pentágono, à Casa Branca, e aí os Estados Unidos revidou, matando obviamente inocentes, a gente não deve ser a favor disso, mas, pelo menos, segundo informações, acabou com Osama Bin Laden e outros ditadores. Aí tem os conspiracionistas que dizem que os Estados Unidos criou isso, que isso é uma factoide, que não é verdade. Eu não quero entrar nesse berço, né? Eu quero o que está aí, pontuado, né? Na história. Meus caros, não é fácil. Eu quero ver